O sobrenome do italiano está errado. E agora, como fazer essa retificação? Fica ligadinho que eu já vou te falar como a gente fez. Ciao ragazzi, bem-vindos de volta ao canal Partiu Itália. E hoje eu vou contar para vocês como foi o nosso processo de retificação dos documentos. Nós já começamos, a pegar esses documentos desde janeiro. A gente decidiu no começo desse ano começar com o processo de recolhimento dos documentos. Já estávamos na pandemia, mas mesmo assim, com a esperança de que terminasse logo, a gente começou a recolher já em janeiro. Descobrimos que o primo do Renato, que é o Felipe, já tinha entrado judicialmente com processo para fazer retificações. Eu já tinha ouvido falar que ele já tinha começado a dar entrada nesse processo de cidadania, mas eu não sabia que ele já tinha feito todas as retificações. Como o Felipe é primo de primeiro grau do Renato, do meu marido, ele já tinha feito as retificações até a avó do Renato. Então, o que ele fez? Ele procurou uma advogada, uma advogada da área de cidadania, e eles conseguiram o documento original do italiano. Esse documento foi traduzido por um tradutor juramentado para ser entregue ao juiz. Lógico, o documento tem que ser traduzido. Nesse documento, ela puxou as informações que estavam erradas, que eram a data de nascimento e a idade do italiano, os nomes dos pais do italiano, e tinha um pequeno erro da grafia do sobrenome, que em alguns comunes não é um problema, mas como já estava num processo judicial, foi corrigido tudo. Então o Felipe pediu que a advogada corrigisse do italiano, do bisavô, até ele e a irmã dele. Então, para a gente usar esse processo, que ele deu livre acesso, ele entregou para a gente o processo, para a gente estar analisando antes de começar a pedir os documentos. Então, para a gente já tinha então a correção do bisavô e da avó. O que faltava a gente retificar seria o nome da mãe do Renato e o nome do Renato. Porque os documentos brasileiros vêm sempre o nome dos pais e o nome dos avós. Então, o documento da avó do Renato teve que ser retificado porque o nome dos avós dela estavam errados. Um outro erro que foi encontrado também pelo Felipe é que a avó do Renato, quando ela se casou, ela adotou o nome do marido. Mas quando ela registrou os filhos dela, ela não utilizou o nome de casada. Então isso também foi um problema que o Felipe retificou, que a advogada do Felipe retificou. Então, nas certidões, depois da avó do Felipe, eu teria que fazer essa retificação do sobrenome de casada da avó. Nesse processo, que foi ganho em 2018, o Felipe me passou essa cópia e nele estava listado todos os cartórios que foram feitas as correções. Eu liguei para todos eles e pedi o documento inteiro teor da certidão que já tivesse sido averbada, ou retificada ou averbada. E muita atenção quando vocês fizerem isso. Depois do processo judicial, o juiz do fórum que for julgado esse processo, depois de ganho, ele envia esses processos para os fóruns das cidades onde são os cartórios. E são os fóruns que enviam essa informação para os cartórios. Então aconteceu 2 vezes, 2 desses cartórios que eu liguei, que o cartório ainda não tinha recebido essa informação. Mesmo o processo tendo sido ganho em 2018, eles não tinham essa informação da averbação. Então, o que eu fiz? Eu informei o Felipe entrou em contato novamente com a advogada e ela disse que a gente teria que estar entrando em contato com o fórum para que eles localizassem esse mandato e enviassem para o cartório para ele estar podendo fazer essa averbação. Até aí tudo bem, certidões principais já estavam retificadas, mas eu precisava retificar os documentos da mãe do Renato e do Renato. Então eu comecei a pesquisar em grupos de Facebook, na internet, se tinha uma outra forma de estar fazendo essa retificação. E eu encontrei em um desses sites sobre a averbação, sobre a retificação extrajudicial. O que seria essa averbação? Aqui no Brasil, os responsáveis por fazer as certidões são os cartórios.
E os cartórios eles precisam de documentos originais que comprovem, né, o que está sendo, o que você está dizendo que é, o que eles estão registrando. Se você está dizendo que uma criança nasceu, você traz um documento original do hospital dizendo que aquela criança nasceu, qual horário, qual o nome dos pais, etc. É a mesma coisa para fazer essa averbação extrajudicial. Como a advogada do Felipe já tinha corrigido as certidões anteriores, o que eu tinha que fazer era pegar as certidões em inteiro teor já retificadas e apresentar para o cartório como provas que eles então fariam essa correção ou essa averbação por forma extrajudicial. Então eu entrei em contato com um cartório aqui da região mesmo para tirar as dúvidas que eu tinha em relação a isso. Ele me falou que isso era possível, então eu recolhi as certidões de inteiro teor, né, que precisavam para ser corrigidas, para corrigirem as certidões adiante. E como os cartórios, a maioria deles são em Belo Horizonte, eu mandei essas certidões corrigidas para o cartório de Belo Horizonte. Então a certidão da mãe do meu marido foi corrigida, de nascimento e de casamento, e consequentemente a certidão de nascimento do meu marido. Como a gente se casou no mês passado, eu também pedi que fosse corrigida a certidão de nascimento do meu marido, mas que fosse só uma certidão comum, porque para dar entrada no processo de casamento não precisa ser uma certidão de inteiro teor, que é quase que o dobro ou mais que o dobro que o valor de uma certidão comum. Então a gente pediu só para retificar a certidão comum dele e eles mandaram para a gente e a gente se casou no mês passado. Bom, e essas foram as retificações que a gente fez nos documentos do italiano até o meu marido. E eu queria passar para vocês os valores, alguns dos valores que a gente pagou, e ainda faltam, né, alguns documentos a serem pagos, mas que a gente já localizou, então a gente sabe quanto que custa e quanto a gente tem que, aonde estão, né, que é o principal. Lembrando que esses cartórios são todos de Minas Gerais, eles estão em Belo Horizonte, Cristiano Ottoni, Contagem e Conselheiro Lafayette. A certidão do bisavô, que é o italiano, nós decidimos pegar pessoalmente quando a gente for para a Itália. Até porque é um processo de ficar esperando o comune responder e vir pelo correio. Então a gente acabou não fazendo e como a gente vai mesmo para a Itália, a gente preferiu pegar pessoalmente. A certidão de casamento do bisavô foi judicialmente averbada, ela custou R$115. A certidão de óbito do bisavô também foi judicialmente, ela custou R$132,32. A certidão de nascimento da avó, averbada judicialmente, foi R$115. A certidão de casamento da avó foi num outro cartório, ele cobrou R$300. Não me pergunte por que a diferença. Esse cartório também tinha os documentos do processo, então essa certidão de casamento foi averbada judicialmente, mas esse foi o valor que passaram para a gente. Foi praticamente o dobro dos outros cartórios, mas isso quem decide é o cartório, então a gente pagou pelo valor de R$300 nessa certidão. O óbito da avó também foi retificado. A gente ainda não pegou porque é um dos casos que o fórum não passou a informação para o cartório, então a gente ainda não pegou, mas nós já sabemos que o valor dessa certidão vai ser R$108 com a averbação judicial. Aí vamos para entrar nas certidões que foram averbadas extrajudicialmente, ou, como tem muita gente que fala, administrativamente. O nascimento da mãe ficou em R$346,83, para vocês verem a diferença, né, do valor do judicial para o valor do extrajudicial. Quando a certidão é corrigida judicialmente, é muito mais em conta quando você pede no cartório, porque quando você pede o extrajudicial, você paga pela averbação mais a certidão inteiro teor. Então é bem mais salgadinho. O casamento da mãe, R$385 extrajudicial. O nascimento do filho, a gente pagou R$346,83, mas como eu falei, eu não pedi uma inteiro teor ainda. Eu pedi somente a certidão simples para a gente casar com a averbação, porque aí a nossa certidão de casamento ela já vai vir com o nome correto dos avós do Renato. Então a gente pagou por uma certidão simples.
Depois a gente vai pegar a inteiro teor e eu ainda não sei o valor, mas deve ser mais ou menos essa faixa de 300. Aliás, como ela já foi corrigida verbadamente, eu acho que vai ter o valor da judicial, que vai ser em torno de R$100, R$120, é o que eu acredito, né? A minha certidão de nascimento, que eu tive que pedir para casar, eu paguei R$36, porque foi uma certidão simples e foi aqui no estado mesmo, que eu nasci aqui no estado do Espírito Santo e a gente se casou aqui no estado do Espírito Santo. Então, os valores dessas certidões também têm essa questão, né? Elas foram enviadas de outro estado, a tabela de emolumentos de um estado para outro é diferente. Inclusive, a gente tem acesso a essas tabelas de emolumentos na internet, mas é tanta informação que quem é leigo, quem não trabalha em cartório, não vai saber quanto que é exatamente. Eu já tentei olhar uma tabela de emolumentos e ela tem tantas, mas tantas folhas que eu, sinceramente, me perdi e achei melhor ligar para o cartório e perguntar mesmo qual era o valor. Depois a gente vai pedir a de inteiro teor de casamento, que eu até perguntei para o cartório quanto seria, mas eu não me recordo. Mas é menos de R$100, porque, mesmo motivo, é inteiro teor, não tem averbação e vai ser no mesmo estado que eu estou morando hoje. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais curto, que foi só para explicar mesmo como nós fizemos as retificações. Lembrando que cada caso é um caso, cada comune aceita ou não uma retificação. Eu já li muitos casos na internet e em grupo de Facebook que eu participo, que tem comunes que não se importam com, por exemplo, um L a mais no nome do italiano, ou traduções do italiano para o português, de Giuseppe para José. Então, assim, varia muito do comune onde vocês vão dar entrada na cidadania. Se vocês já souberem qual comune vocês vão dar entrada, é bom que vocês entrem em contato, perguntem, né, tentem esclarecer as suas dúvidas com o comune, porque é a melhor fonte de informações para vocês. Porque pode ser que o comune aceite um simples erro de grafia do nome e você não precise pagar uma retificação, não precise pagar um advogado ou não precise pagar um pouco mais por um documento extrajudicial. Bom, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like. Se souber de alguém que está passando por essa situação também de ter que retificar, por favor, indicar o vídeo. Caso vocês estejam aqui no Espírito Santo e queiram alguma indicação de advogado para esse tipo de retificação, eu posso indicar a advogada que o meu primo, né, que o primo do meu marido fez as retificações. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!